foto mais próxima já tirada do Sol, é divulgada, e cria novo mistério. Veja. Sem tempo, irmão? Espaçonave tirou as imagens a apenas 77 milhões de quilômetros do Sol. Nunca nenhuma espaçonave havia chegado tão perto da nossa estrela maior. Sonda enviou fotos de misteriosas minúsculas explosões solares perto da superfície. Apesar de décadas de estudo, mecanismos que aquecem superfície ainda são um mistério. A expectativa é que Solar Orbiter chegue mais perto do Sol que Mercúrio. As imagens mais próximas do Sol, já feitas por uma espaçonave, foram divulgadas nesta quinta-feira, 16, pela ESA, Agência Espacial Europeia, sigla em inglês, e pela NASA. As fotos em alta resolução foram tiradas pelo recém-lançado Solar Orbiter, missão conjunta das agências, e revelam detalhes inéditos da superfície solar. O veículo estava a apenas 77 milhões de quilômetros do Sol, cerca da metade da distância entre a Terra e a estrela. Nunca, nenhuma espaçonave havia chegado tão próximo do astro para registrar imagens. O que rolou? O que é intrigante é que eles parecem estar acontecendo em todos os lugares do Sol, o tempo todo, diz Daniel Miller, cientista de projeto da ESA, para a missão Solar Orbiter, em entrevista ao TVerge. As explosões solares, típicas, geralmente ocorrem quando manchas solares escuras surgem na superfície da estrela, fazendo com que partes do campo magnético do Sol se torçam e girem. Isso faz com que o campo magnético, próximo à mancha solar, se rompa, liberando uma enorme explosão de partículas altamente energéticas que saem do Sol. Os cientistas ainda não sabem se as fogueiras são nanochamas, versões menores dessas explosões maiores, ou se elas estão sendo causadas por algum outro mecanismo das reações de fusão nuclear que ocorrem no Sol. Nanochamas são pequenas faíscas usadas para aquecer a coroa do Sol, sua camada mais externa. Elas atingem temperaturas superiores a 1 milhão de graus Celsius. Essas fogueiras não parecem seguir a mesma dinâmica, segundo os cientistas. Isso acontece realmente em uma área onde não há manchas solares, nada de peculiar, mas está aparecendo em toda parte, diz Miller. Porque é importante. Apesar de décadas de estudo, os mecanismos que aquecem essa camada mais externa do Sol ainda não são totalmente compreendidos pelos astrônomos. Por isso, as descobertas da Solar Orbiter são consideradas vitais para o estudo da física solar. Estamos todos realmente empolgados com essas primeiras imagens, mas isso é apenas o começo, disse Miller, ao The Independent. Segundo ele, o Solar Orbiter fará uma grande turnê pelo sistema solar interno, e se aproximará muito do Sol, em menos de 2 anos. A expectativa é de que a Solar Orbiter chegue ainda a 42 milhões de quilômetros, ficando até mais próxima do Sol do que Mercúrio, o planeta com a menor distância, em relação ao astro, em todo o sistema solar. Texto: Mirjane Bezerra. Colaboração para Tilt. Site: www.ol.com.br/tilt/notícias/redação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like. Se inscreve no canal. Que Carolina. E venha fazer parte do QC. A sonda espacial Solar Orbiter registrou as imagens mais próximas já tiradas do Sol, divulgadas nesta quinta-feira pela Agência Espacial Europeia e pela NASA. As fotos em alta resolução foram capturadas a cerca de 77 milhões de quilômetros da estrela, quase na metade da distância entre a Terra e o Sol. Os cientistas envolvidos no projeto comemoraram o feito, fruto de muitos anos de dedicação. Estou envolvido na Solar Orbiter há mais de 13 anos. Foi um momento incrível ver os primeiros dados e imagens, porque isso é algo que esperava como cientista por muitos anos, e seguir todo esse processo desde conceber a espaçonave, construí-la, lançá-la e vê-la funcionar em órbita é fantástico.
O orbitador decolou do Cabo Canaveral, na Flórida, em fevereiro e completou seu primeiro voo pelo Sol no último mês, enviando de volta as imagens divulgadas. Nelas, foi possível observar dezenas de erupções solares em miniatura, conhecidas como fogueiras, que até agora nunca haviam sido capturadas. Esses primeiros dados nos permitem sintonizar o software a bordo, calibrar ainda melhor as imagens para que possamos nos preparar para a fase científica real e nos aproximar ainda mais do Sol. Os operadores planejam inclinar gradualmente a órbita da nave, permitindo que cientistas tenham as primeiras imagens dos polos do Sol. As fotos podem ajudar a esclarecer um enigma que intriga astrônomos. Por que na superfície do Sol a temperatura é de milhares de graus e na coroa da estrela chega a milhões? A missão da Solar Orbiter deve durar até 9 anos, a um custo de cerca de 9 bilhões de reais.